Devocionais com Charles Haddon Spurgeon. Filipenses 1:21. Porque para mim, o viver é Cristo. O crente nem sempre viveu para Cristo. Ele começou a fazê-lo quando Deus Espírito Santo o convenceu do pecado e quando, pela graça, foi levado a ver o agonizante Salvador fazendo a propiciação por sua culpa. A partir do novo e celestial nascimento, o homem começa a viver para Cristo. Jesus é, para os crentes, uma pérola de grande valor, a qual estamos dispostos a ter parte com tudo o que temos. Ele ganhou tão completamente nosso amor que nossos corações batem apenas para Ele. Para sua glória viveríamos e em defesa de seu evangelho poderíamos morrer. Ele é o padrão da nossa vida, o modelo que seguimos para moldar nosso caráter. As palavras de Paulo significam mais do que a maioria dos homens pensam. Elas significam que o objetivo e o fim de sua vida eram Cristo, ou melhor, sua própria vida era Jesus. Nas palavras de um dos antigos, Paulo comeu, bebeu e dormiu a vida eterna. Jesus era sua própria respiração, a alma de sua alma, o coração de seu coração, a vida de sua vida. Poderia você dizer, como um cristão professo, que vive de acordo com essa ideia? Poderia você honestamente dizer que, para você, o viver é Cristo? Em seus afazeres, você os está realizando para Cristo? Porventura não estão eles sendo feitos para o engrandecimento próprio? Você pergunta, é essa a razão principal? Para o cristão, é. Ele professa viver para Cristo. Como então poderia ele viver para outra finalidade sem cometer um adultério espiritual? Há muitos que cumprem esse princípio em alguma medida, mas quem ousaria dizer que tem vivido completamente para Cristo como fez o apóstolo? Contudo, essa é a exclusiva e verdadeira vida de um cristão. Sua origem, seu sustento, seu hábito, sua finalidade, tudo se resume em uma palavra: Cristo Jesus. Senhor, aceite-me. Eu aqui me apresento, orando para viver somente em Ti e para Ti. Deixe-me ser como um novilho que se coloca entre o arado e o altar, para o trabalho ou para ser sacrificado. E permita que o meu lema seja pronto para ambos. Cantares 4:12. Minha irmã, esposa minha. Observe os doces títulos com que o nosso celestial Salomão intensifica a afeição que dirige a sua noiva, a igreja. Minha irmã, alguém próximo a mim por laços de parentesco, participante das mesmas afinidades. Minha esposa, mais próxima e mais querida, unida a mim pelos mais tenros laços de amor. Minha doce companheira, parte do meu próprio eu. Minha irmã, por encarnação, a qual faz-me ossos de teus ossos e carne da tua carne. Minha esposa, por celestial noivado, a qual desposei para mim mesma em justiça. Minha irmã, a quem eu conhecia desde a antiguidade e observava desde sua primeira infância. Minha esposa, tirada de entre as filhas, abraçada pelos braços de amor e prometida a mim para sempre. Veja como é verdade que nosso parente real não tem vergonha de nós, pois ele habita com manifesto prazer sobre essas duas relações. Nós temos a palavra minha 2 vezes em nossa tradução, como se Cristo enfatizasse com êxtase a posse de sua igreja. Provérbios 8:31, enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Por quê? Porque esses filhos dos homens eram seus próprios escolhidos. Ele, o pastor, buscava as ovelhas porque eram suas ovelhas. Ele foi buscar e salvar o que se havia perdido, Lucas 19:10, porque aquilo que estava perdido era seu muito antes de perder-se a si mesmo ou perder-se dele. A igreja é a exclusiva porção de seu Senhor. Nenhuma outra pessoa pode reivindicar parceria ou pretender compartilhar seu amor. Jesus, tua igreja regozija em tê-lo.
Que cada alma crente beba consolação nesses poços. Alma, Cristo está próximo de ti por laços de afinidade. Cristo é querido a ti em laços de união matrimonial e tu és querida a Ele. Eis que Ele segura ambas as tuas mãos com suas próprias mãos, dizendo: minha irmã, minha esposa. Veja os dois sagrados fundamentos pelos quais o teu Senhor segura-te, de tal modo que Ele não pode e nem nunca te deixará ir embora. Ó amado, não demore para voltar à chama sagrada do seu amor. Êxodo 28 e 38. A iniquidade das coisas santas. Que véu é levantado por essas palavras, e que revelação é feita. Proveitoso será para nós deter-nos por algum tempo e observar essa triste cena. A iniquidade de nossos cultos públicos, sua hipocrisia, sua formalidade, indiferença, irreverência, prestado com coração errante e sem consideração para com Deus. Que medida completa temos neles? Nossos trabalhos para o Senhor, suas emulações, egoísmos, descuidos, negligências, falta de fé. Que multidão de corrupções estão neles. Nossas devoções particulares, sua frouxidão, frieza, negligência, sonolência e vaidade, que montanhas de terra morta estão nelas. Se nós olharmos com mais cuidado, perceberemos que essa maldade é muito maior do que parece à primeira vista. O reverendo Edward Payson, escrevendo a seu irmão, disse: minha congregação, tal como o meu coração, muito se assemelha ao jardim do preguiçoso. E, o que é pior, acho que muitos dos meus desejos para o melhoramento de ambos procede tanto do orgulho, ou da vaidade, ou da indolência. Olho para as ervas daninhas que estão espalhadas sobre meu jardim e respiro um desejo sincero que elas fossem erradicadas. Mas por qual motivo? O que promove esse desejo? Pode ser para que eu possa sair e dizer a mim mesmo: em que excelente ordem está conservado o meu jardim. Isso é orgulho. Ou pode ser para que meus vizinhos possam olhar por cima do muro e dizer: como seu jardim floresce finamente. Isso é vaidade. Ou posso desejar a destruição das ervas daninhas porque estou cansado de puxá-las para cima. Isso é indolência, de modo que até mesmo os nossos desejos em direção à santidade podem ser poluídos por motivos maléficos. Debaixo dos gramados mais verdes, os vermes se escondem. Não precisamos olhar muito para descobri-los. Quão adorável é o pensamento que, quando o sumo sacerdote suportava a iniquidade das coisas santas, ele usava sobre sua testa as palavras santidade ao Senhor. Êxodo 28 e 36 e Êxodo 39 e 30. E do mesmo modo, quando Jesus carrega nosso pecado, ele apresenta diante da face de seu Pai não a nossa falta de santidade, mas a sua própria santidade. Oh, que graça ver o nosso grande sumo sacerdote pelos olhos da fé. Cantares 1 e 2. Porque melhor é o teu amor do que o vinho. Nada dá ao crente tanta alegria como a comunhão com Cristo. Ele tem prazer tal como os outros têm nas misericórdias habituais da vida. Ele pode ser feliz tanto nas dádivas como nas obras de Deus. Contudo, em todas elas separadamente, sim, e em todas elas somadas, ele não encontrará substancial prazer como na pessoa incomparável de seu Senhor Jesus. Ele tem vinho que nenhum vinhedo da terra já produziu. Ele tem pão que nem todas as searas do Egito poderiam produzir. Onde poderia ser encontrada tanta doçura como as que já experimentamos pela comunhão com nosso amado? Em nossa estima, as alegrias deste mundo são pouco melhores que as cascas jogadas aos porcos se comparadas a Jesus, o maná celestial. Preferimos ter um pequeno bocado do amor de Cristo e um gole de sua comunhão do que um mundo inteiro cheio de delícias carnais. Que tem a palha com o trigo? O que a zircônia tem com o verdadeiro diamante? O que é um sonho para a gloriosa realidade?
O que é o melhor momento de alegria em comparação com o nosso Senhor Jesus em seu estado mais desprezado? Se você sabe alguma coisa a respeito da vida interior, você confessará que nossas mais elevadas alegrias, mais puras e mais duradouras, devem ser fruto da verdade da vida que está no meio do paraíso de Deus. Nenhuma nascente produz água tão doce como a fonte de Deus que foi cavada pela lança do soldado. João 19:34. Toda felicidade terrena é como pó da terra, mas os confortos da presença de Cristo são como Ele, celestiais. Podemos rever nossa comunhão com Jesus e não encontraremos nela qualquer tristeza ou vazio. Não há borra neste vinho, não há moscas mortas nesse unguento. A alegria do Senhor é sólida e duradoura. Vaidade não olha para ele, mas discrição e prudência testemunham que ele permanece à prova dos anos, e é no tempo e na eternidade digno de ser chamado de o único prazer verdadeiro. Para alimentação, consolo, alegria e refrigério, nenhum vinho pode rivalizar com o amor de Jesus. Vamos dele beber ao máximo neste dia. Amém.